Voz da América, Angola Saúde em Foco. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco, desta sexta-feira, 27 de novembro. O Angola Fala Só, como sabem, acompanhou-nos durante anos, foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação da saúde mundial, a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas vamos levar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem, enviem as vossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para Angola Saúde em Foco. Já sabe, das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salete. Hoje no Angola Saúde em Foco temos a doutora Nádia Camate, ela é a nossa médica residente para responder às questões dos internautas sobre o HIV-Sida. Doutora Nádia, antes de mais, como está? Muito obrigada, é sempre um prazer estar com a Voz da América, com os internautas e aqueles que nos assistem em casa nas variadíssimas plataformas. Vamos então, doutora, espero que a sua saúde esteja boa e esteja pronta aqui para as mais diversas questões que recebemos dos nossos internautas. Eu vou começar com uma pergunta que é comum a 3 internautas. Feliz Mocale, Aruna e Orlando Incuste querem saber como podemos apanhar o HIV-Sida e como devemos evitar. Doutora, por favor. Boa noite, obrigada, e principalmente aos nossos internautas e aqueles que nos assistem em todas as plataformas digitais. É um tema muito atual, atuante e ainda bastante polémico, o caso do HIV-Sida, que é uma transmissão que se faz de variadíssimas formas e nós vamos tendo praticamente todos os dias, ou nas redes sociais, flyers nos serviços, palestras com ativistas, da forma de transmissão do HIV. Mas sempre existe, claro, aquela dúvida que fica exatamente qual é a forma mais habitual, como é que eu me posso prevenir e será que fui infectado na última relação sexual que tive ou não? Pronto, respondendo às questões, as principais formas de transmissão do HIV são da forma sexual, a forma sanguínea e a forma vertical. Na forma sexual, podemos ter as relações heterossexuais, que são relações entre pessoas de sexos opostos, portanto, uma mulher e um homem. Nas relações homossexuais, que são homens que têm relações sexuais com outros homens, que é assim que agora classifica a Organização Mundial da Saúde. E depois passamos para as outras formas. Na forma sanguínea, que é a segunda forma que citei há pouco, falo principalmente naquelas pessoas que são receptores de produtos do sangue ou hemoderivados e em usuários de drogas injetáveis, que há uma passagem do vírus da pessoa infectada para a corrente sanguínea da pessoa sã. Esta é a forma sanguínea. Depois ainda existe uma outra forma que é chamada de vertical, que é de mãe para filho. Isso pode ocorrer durante a gravidez, durante a gestação, durante o parto, portanto, não no momento do parto, ou durante o aleitamento materno. Porquê? Porque o vírus também está presente no leite materno. Se uma mãe seropositiva amamenta o seu filho são, pode transmitir a infecção pelo vírus do HIV. Doutora, é mesmo muito interessante o que acabou agora de dizer. Nós, mais à frente no programa, vamos ter uma representante do PEPFAR em Angola que fala exatamente sobre o sucesso da prevenção da transmissão vertical de mãe para filho. Só uma questão.
na forma sanguínea, e porque eu falei dos usuários de drogas injetáveis que acabam trocando seringas entre si, há uma outra forma, além destas mais frequentes, que também inclui picadas, mas não é uma picada intencional. Às vezes acontece sem que a pessoa se aperceba. Eu falo precisamente da transmissão ocupacional. Acaba por cair na transmissão sanguínea, mas é uma subdivisão ocasionada por acidentes de trabalho em profissionais da área da saúde que sofrem picadas e ferimentos por instrumentos cortantes contaminados com sangue de pacientes com HIV. São picadas não intencionais e que muitas das vezes, às vezes ocorrem quando não são observadas algumas regras de biossegurança. Isso podemos falar lá mais para frente, mas é uma subdivisão da forma sanguínea de transmissão do VIH. Portanto, temos a sexual, temos a vertical de mãe para filho e na sanguínea, além dos usuários de drogas, temos infelizmente também os profissionais de saúde que acabam por trabalhar um pouco com instrumentos cortantes e perfurantes contaminados. Doutora, antes de colocar a outra questão dos mesmos internautas, que é como evitar a transmissão do HIV-Sida, eu acho também importante aqui nesta questão da transmissão colocar uma questão que eu não vi nos nossos internautas, que é um bocado os mitos. As pessoas têm receio de se aproximar de alguém com HIV-Sida, têm medo de tocar, e embora seja um vírus já conhecido há alguns anos, algumas décadas, ainda há este medo. Quais são os mitos mais comuns da transmissão do HIV-Sida? Os mitos que geralmente, e o nosso povo às vezes tem uma imaginação muito fértil, como deve calcular. Beijar uma pessoa com HIV-Sida pode haver transmissão, não é verdade, porque o vírus está presente na lágrima, na saliva e em alguns fluidos, mas numa quantidade tão diminuta, mas tão pequenina, que não é capaz de provocar infecção a uma pessoa sã. Portanto, o beijo não transmite o HIV-Sida. Usar o mesmo prato, a mesma colher, abraçar pessoas seropositivas, usar o mesmo WC, tomar banho com alguém com HIV. Portanto, não há efetividade de transmissão nesse tipo de contacto. Mas são mitos que se ouvem, às vezes eu também já ouvi alguém dizer do mesmo pente, mas não há. Desde que não seja um material perfurante ou cortante, ou que não haja de facto transmissão do sangue infectado para a pessoa sã por algum veículo de transmissão sexual ou vertical, não há possibilidade de transmissão entre pessoa seropositiva e pessoa sã. Podem ficar descansados, abraçar seropositivos é mesmo um mito. Não é verdade e não transmite. Assim como a lágrima e como a saliva. Também não é um meio de transmissão. Como evitar, doutora? Bem, as principais formas de empregos continuam a ser os métodos de barreira. O mais eficaz são os preservativos, tanto masculino como feminino. O feminino, claro, para a sua colocação exige um bocadinho mais de perícia e acabou por entrar em alguns países em desuso e não é assim tão utilizado e tão difundido como o preservativo masculino. O uso regular pode levar ao aperfeiçoamento da técnica, mas nós continuamos nas palestras e todo aquele processo que leva desde o conhecimento do HIV, do que é um vírus, de como se transmite, à prevenção, nós falamos sempre no método de barreira que é o preservativo. Algumas literaturas fazem referência a um espermicida que mata localmente se for introduzido antes do ato sexual o vírus do HIV, mas as formas em que de facto mata com alguma segurança superior a 90%, na maior parte das vezes é tóxico, então não se aconselha. O que se aconselha para o método de prevenção continua a ser o preservativo. Claro que depois existem formas indiretas. Se eu sei que sou seropositiva e sou usuário de drogas, não devo partilhar as seringas com pessoas sãs.
Não devemos, se vamos a um salão de beleza, devemos ter certeza que o material usado na manicure e na pedicure são materiais esterilizados. Se nós vamos para um dentista, isso não acontece, mas temos de ter certeza que aquele dentista vai usar material para extrair um dente, que é material esterilizado, e que há um controle de infecção. Existem formas indiretas que são de seropositivos para pessoas sãs e de pessoas sãs para seropositivos. O profissional de saúde tem formas de prevenção que são as próprias formas, como eu disse no início, do uso de materiais de biossegurança. Ultimamente até para o pessoal do laboratório, que é para já o pessoal que mais está em contacto com fluidos, com sangue, e outros fluidos corporais do doente todos os dias, mais do que os enfermeiros. Os enfermeiros podem chegar, sair e não ter contato com o sangue do doente, mas no laboratório tem-se sempre. Ele vai lá e faz uma colheita. Portanto, agora existe um sistema de vácuo que isso possibilita e de que maneira para que a biossegurança, não só do profissional de saúde, mas também do doente, esteja salvaguardada. O uso de luvas, o uso de óculos, sabemos que o doente é seropositivo. Todos esses materiais de biossegurança, quando eu falo dos profissionais de saúde, é muito importante, que tem a ver com a exposição ocupacional. Para aquelas pessoas que não são da parte da saúde, não são profissionais de saúde, é o que eu lhe disse, o preservativo, ter precaução com os materiais cortantes. Nos usuários de drogas é o uso das seringas do uso único. Eu lembro-me, quando estava a fazer a especialidade em Portugal, havia um programa de fornecimento de seringas aos usuários de drogas, uma forma de que eles não passassem a contaminação não só do VIH, mas também da hepatite B, que é muito frequente e às vezes como co-infecção desses doentes. O que alguns especialistas defendiam é, se nós vamos distribuir seringas novas e agulhas novas a estas pessoas, estamos a incentivar para que eles perpetuem o vício pela droga. Apesar de ser um revés da moeda, de facto, se sabem que já têm seringas, então eu estou à vontade para consumir e fazer o uso, mas depois paramos e pensamos, ao invés de eles estarem a consumir e a passar patologias entre eles, drogados, mas, entre aspas, não infectados. Portanto, as formas de prevenção são essas, Mayra. Doutora, depois há aquela pergunta que é, acho que tem já anos e anos e anos e não deixa de ser atual, que é, qual é a cura? Existe cura? Existe alguma vacina? Estas são perguntas de Francisco e de Ednac. Ednac e Gabriel, infelizmente, as doenças virais, na sua maior parte, não têm cura. Portanto, a doença não desaparece do organismo do doente, mas tem tratamento, o que quer dizer que, se o doente for submetido a algumas terapias, o doente mantém a sua saúde estável, não tem picos de patologia aguda ou agravamento da sua patologia crónica, como o que eu queria dizer, e mantém a sua doença controlada, portanto, tem tratamento e não tem cura. Com o HIV surge a mesma questão, não tem de facto cura, infelizmente não temos uma vacina para o HIV, as formas de prevenção são as nossas armas, apesar de que a vacina para algumas doenças virais, como por exemplo a gripe sazonal, a prevenção como a vacina é uma arma que temos, no HIV isso não se aplica e também não se aplica nesta nova pandemia que assola o mundo, que é o coronavírus. Portanto, para estas doenças nós não temos vacina, a prevenção continua a ser métodos de barreira, assim como nós usamos a máscara como método de barreira para a Covid-19, também usamos o preservativo como meio de barreira para a transmissão do HIV. Temos outros métodos indiretos que já aqui falei, não quero ser repetitiva, mas infelizmente a notícia é, não temos cura, temos tratamento, não temos vacina, temos métodos de barreira, métodos de prevenção. Doutora, a verdade é que a ciência já evoluiu tanto que hoje em dia ser infectado com HIV-Sida, por muito mal que seja, já não é necessariamente uma sentença de morte. Não, o problema é que isso foi mais ou menos há 40 anos, estava eu a nascer
quando o HIV eclodiu e começaram a ver pessoas com problemas na pele, com problemas do pulmão, respiratórios e a emagrecerem, com problemas gástricos, num só doente, então alguém decidiu e disse, não, isso poderá ser uma síndrome de uma só entidade. E foi assim que começaram as descobertas em 1981. Mas de lá para cá, muitas foram as palestras, descobrimentos, laboratório, pessoal da saúde a debater tudo envolto em um tratamento e algo mais eficaz para o HIV-Sida. Mas o HIV-Sida continua a ser uma incógnita em termos não só de tratamento, mesmo este tratamento que estamos aqui a falar, mas também em termos de vamos encontrar uma vacina, não vamos encontrar, o que é, em termos de sentença de morte, como falou agora. Como foi transmitida a notícia no início. Não tínhamos, de facto, drogas na mão para fazer face à rapidez com que se instala o quadro do síndrome de imunodeficiência adquirida num doente com HIV. E nessa altura era sentença, tem HIV é igual à morte. Mas não, agora nós temos drogas que retardam a replicação viral, retardam enzimas que vão fazer com que o vírus se multiplique, então nós temos algo na mão. E hoje em dia, ser seropositivo ou infectado pelo HIV-Sida não é igual à morte. É igual a ter uma vida mais regrada, ter os cuidados que se devem ter para não infectar o parceiro, nem um bebê se tiver que haver uma gravidez dessa relação, mas não é igual à morte. E isso responde, pelo menos em parte, à questão de Bernardo, que é como deve viver uma pessoa infectada pelo HIV e quais são as medidas que essa pessoa deve tomar para que a sua saúde seja melhor. A alimentação saudável em todos os campos é aqui chamada, não só para o HIV-Sida, mas também para todas as outras doenças crónicas, não só as transmissíveis, como as crónicas não transmissíveis. Alimentação saudável, dormir a horas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e do tabaco. No entanto, com o HIV-Sida nós acrescemos as doenças oportunistas. Devemos ter cuidado com elas, porque o HIV-Sida, por ser de imunodeficiência, ele acaba por tornar deficiente as nossas células que lutam contra os inimigos correntes. E algumas patologias que não fazem tão mal a alguém saudável, como o HIV é uma doença que debilita o nosso sistema, elas acabam por ter aí uma oportunidade, por isso são chamadas de oportunistas, uma oportunidade de entrarem e causarem dolo a esta pessoa. Por isso, nós devemos evitar com que o nosso sistema imunitário se degrade ainda mais. O doente seropositivo tem que ter uma alimentação regrada, evitar noitadas, evitar doenças oportunistas, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, evitar também a co-infecção com outras patologias, as chamadas DSTs, que são sexualmente transmissíveis. Portanto, ter uma vida de regras e não uma vida desregrada, para que ele também, o doente, ajude o seu sistema imunitário a tornar-se mais forte. Doutora Imora Joaquim pergunta: no ato sexual com proteção, se a camisinha ou preservativo estourar antes da ejaculação, pode-se transmitir o vírus do HIV-Sida? Vamos lá ver uma coisa. O HIV-Sida não é só transmitido pelo fluido masculino. Esta pergunta remete-nos a pensar que o nosso querido internauta pode ter a ideia errada de que só o sêmen, portanto, o fluido masculino, transmite o HIV-Sida. Se a sua parceira for seropositiva, ela também tem fluidos corporais que são encontrados a nível do canal vaginal. Se o preservativo estourar e você não tiver ejaculado, querido internauta, mas a sua parceira tiver fluidos presentes contaminados com o VIH e entrar em contato com o seu pênis, isso pode, a partir daí, ser uma porta de entrada para o vírus do HIV. Portanto, a pergunta foi colocada e é uma pergunta muito interessante, porque podemos ter a ideia formatada de que só o sêmen transmite. Não. Os fluidos corporais, tanto eles masculinos
femininos. Portanto, se entrar em contacto com o da parceira ou com o do parceiro, há transmissão, portanto, sexual do HIV. Falando de relações, portanto, heterossexuais. Nas relações homossexuais, o mesmo se aplica. Antes de continuarmos com as perguntas à doutora Nádia Camate, vamos até Malange, onde o nosso correspondente falou com alguns especialistas e sociedade civil sobre a prevalência do HIV-Sida na província. O número de pessoas infectadas pelo VIH na província angolana de Malange cresceu em 2020, comparativamente ao ano de 2019, apesar da redução dos testes por conta da Covid-19. Desde o início deste ano, foram realizados mais de 36 mil testes e o ano passado mais de 46 mil, uma redução de 10 mil amostras, assegura a coordenadora do Programa Provincial da Pandemia, Maria Luciano Futa. Os números tendem a aumentar. Digo assim que tende a aumentar porque não devido os testes, né? Primeiro, quero dizer que o número de testagens diminuíram. Não é que não temos teste na província. Na verdade, eu acho que devido à pandemia, muitos estão a evitar frequentar os hospitais ou os centros de saúde. As autoridades sanitárias locais seguem em tratamento. 4.870 pessoas vivendo com a doença, numa altura em que a prevalência é de 2,7% para uma população de mais de 1.170.000 habitantes. O programa Nascer Livre para Brilhar, iniciativa da Primeira-Dama da República de Angola, em 2020, trouxe ao mundo 50 crianças imunes do VIH. O ano passado, o número ultrapassou os 100 petizes. As infecções de mulheres em idade fértil aumentam na região. Em 2020, nós tivemos 19.648 grávidas testadas. Destes, tivemos 280 positivas. Já em 2019, foram testadas 22.904 e destas 285 foram positivas, que na verdade nos preocupa, né? Nós temos o programa Nascer Livre para Brilhar e então ainda temos aquelas grávidas que estão lá na comunidade que não aderem à consulta. A NASO, rede das organizações dos serviços da SIDA em Angola, um dos principais parceiros do governo angolano nesta região do país. O ponto focal, Valdemar Cassombre, diz que apesar das ações de sensibilização da população sobre a Covid-19, continua preocupada por causa da fome motivada pelos medicamentos. Nós, na parte de dificuldade, tivemos que selecionar os mais carentes. Estamos a trabalhar nessa altura com 82 pessoas que enfrentam mesmo dificuldades. São esses que têm estado a beneficiar do nosso apoio. De 3 em 3 meses, baseados em, portanto, arroz, feijão, óleo, leite e fuba de milho. A discriminação e estigma das pessoas contaminadas baixaram em alguns círculos da sociedade malangina. Sabemos que na nossa realidade isto é comum. Inúmeras pessoas são excluídas, né, por não no emprego mesmo, por serem portadores ou mesmo doentes pelo SIDA. As pessoas com HIV-Sida não são pessoas, né, diferentes de nós, por apresentarem apenas uma complicação ou apenas um distúrbio imunológico no seu organismo. Temos, a nível do bairro da Catepa, uma família afastada que está a ser acompanhada por nós. Temos no bairro da Carreira de Tiro uma família afastada que está sendo acompanhada por nós. O VIH-Sida causou, desde o início deste ano, 10 óbitos contra os 27 de 2019. Isaías Soares Malange para a Voz da América. Doutora, só em Malange há cerca de 5.000 pessoas a viver com HIV-Sida. A próxima pergunta é de Luciano José, que questiona o seguinte: alguém com este vírus, quantos anos pode sobreviver? Hoje falar em sobrevida do HIV é algo que remete a muitas questões.
a evolução da doença, a carga viral e a relação CD4. Portanto, nós precisamos de saber se o nosso organismo tem, de facto, células suficientes para manter o doente seropositivo vivo ou não. Antigamente falava-se doente seropositivo sem tratamento, a sobrevida ia até 1 ano. Hoje em dia já não se fala muito disso, porque a abrangência da medicação retroviral é praticamente 100% nas comunidades. Apesar de existirem alguns continentes que têm uma seroprevalência maior, e eu falo precisamente da África subsaariana, onde Angola está inserida, já existe uma maior abertura do seropositivo assumir a sua doença e, a partir daí, o seropositivo fazer consultas de controlo, o seropositivo ter um médico que o assiste e tomar a sua medicação retroviral. Portanto, falar de sobrevida é ter em atenção vários aspectos. Hoje não podemos dizer que um seropositivo só vive 1 ano, não é verdade. Se estiver bem medicado, o seropositivo pode ter uma sobrevida muito alta. Podemos estar a falar em mais de 10 a 20 anos, sempre medicado, controlado, portanto, não cair na falácia de que o seropositivo vive menos do que uma pessoa não seropositiva. Se observar tudo de medicação, de rastreio, de controle da doença e evitar as oportunistas, o seropositivo vive muitos anos. Estamos com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camato, para responder às questões dos internautas sobre o HIV-Sida. Até agora, doutora, eu tenho a certeza que muitos internautas e ouvintes estão a tirar notas sobre estes esclarecimentos que nos está a dar. Manuel Maquice diz o seguinte: sou seropositivo, desde 2014 tomo medicação conforme a recomendação médica, sinto-me feliz com o meu estado de saúde. A minha preocupação é quando poderei deixar de medicar? Há uma questão importante nesta questão, desculpa a redundância. Por indicação médica, estou a fazer a minha medicação e sinto-me feliz. Essa sua felicidade vai continuar com a medicação. Com relação à medicação de seropositivo, é para não parar enquanto houver indicação médica, porque os médicos sabem como é que está a carga viral deste doente, como é que está a seroconversão deste doente, como é que estão as nossas células de defesa, e nós às vezes temos que tentar arranjar uma linguagem mais terra a terra para que os nossos internautas nos percebam e não usar tanta linguagem de medicina que é o outro dicionário que não é para aqui chamado. Portanto, as células que nos defendem de outras infecções têm que estar num nível aceitável. Portanto, a medicação é para continuar, enquanto houver indicação médica, não é para deixar de fazer. A sua felicidade vai continuar com o seu comprimidinhozinho diário. Antigamente, os seropositivos tinham um cocktail de medicamentos. A ciência foi avançando tanto que agora existem medicamentos que já estão associados num único comprimido e não precisam de fazer 8, 9, medicações. E os seropositivos estão agora mais aliviados no número de medicamentos que fazem. E isso, claro, acaba sempre por facilitar a adesão terapêutica, que falámos no último programa. É um problema de saúde pública e com as doenças crónicas mais ainda. Quando alguém que é seropositivo pergunta e quando é que eu vou deixar de tomar, mesmo sabendo que é uma doença crónica. Portanto, não é para deixar de tomar enquanto houver indicação médica. A felicidade vai continuar, mas assim, a cumprir. Tem que haver cumprimento terapêutico para que os nossos seropositivos vivam muito mais anos e continuem com essa felicidade que o nosso internauta nos transmitiu. Obrigada, doutora. É bem verdade. João Saveca e Nelson Filipe perguntam porque é que a África tem a maior taxa de seroprevalência em relação aos outros continentes. Nós temos estatísticas que vão saindo e a Organização Mundial da Saúde, através do seu micro-organismo, que é um organismo da ONU também que fala sobre o HIV, a ONU-AIDS, portanto, ele acaba por dar-nos sempre as estatísticas
mundiais, e a África, infelizmente, é um problema com relação à seroprevalência do HIV-Sida. Mas nós, a OMS continua a dizer que as relações heterossexuais são a fonte principal da disseminação do HIV-Sida, e em África nós temos o problema da poligamia, temos o problema das relações sexuais muito jovens, da gravidez precoce, mais frequentemente temos crianças que começam a sua atividade sexual desprotegida muito cedo, em tenra idade, e daí derivam não só as gravidezes indesejadas ou precoces na adolescência, mas também a seroprevalência ou a infecção pelo HIV-Sida. Falando das relações da poligamia, aquela poligamia africana consentida, e depois existe ainda aquela outra extra poligamia, que existem agora montes de classificações em que existe um parceiro que é seropositivo e que dissemina por várias raparigas ou mulheres o vírus do HIV-Sida. As violações são muito frequentes em África, principalmente por causa de grupos extremistas que acabam às vezes invadindo aldeias, zonas de conflito, e as mulheres são o alvo principal para estas violações. E nestas violações existe a infecção do HIV-Sida, que é transmitido de forma sexual. Por isso, infelizmente, com estes problemas todos que temos em África, ainda continuamos a ter um maior número de mulheres, principalmente mulheres infectadas, infelizmente. Doutora, quais são os verdadeiros sintomas do VIH-Sida? Pergunta Baldé. E Luciano José, que eu acho que é uma pergunta que está relacionada, questiona o que pode provocar este vírus no corpo da pessoa. Portanto, sintomas e outras coisas que possam causar, que o vírus possa causar no corpo da pessoa. Então, é assim, os sintomas são variadíssimos, e nós, como estamos em África e temos imensas doenças infecciosas, acaba por ser um pouco comum às outras doenças. É um doente que tem, na fase aguda da doença, né, que tem febre, mal-estar, pode ter alterações da coloração da pele, com algumas zonas mais escuras, outras zonas mais claras. Existe uma lesão que algumas, como a decapose, é muito frequente no doente com HIV-Sida, é uma entidade muito agressiva e que às vezes leva mesmo ao desfecho que nós não gostamos, que é o óbito. Este cansaço, que é às vezes acompanhado de muito suor, principalmente noturno, são doentes que transpiram imenso durante a noite, têm dores de cabeça, náusea, vômitos, diarreia, tornando esta pessoa mais débil, deixa de ser uma pessoa que era uma pessoa ativa e começa a ser uma pessoa mais cansada, porque tem diarreias, tem vômitos, perde cloro, perde sódio, perde potássio, perde eletrolitos, que são muito essenciais nas funções do organismo, e é uma pessoa que está com mais fadiga. Esses doentes têm habitualmente faringites de repetição. São doentes que podem estar constantemente constipados e estão sempre com dores de garganta, com amigdalites de repetição, têm sempre aquela feridinha que as pessoas chamam de febres internas, que é o herpes simplex. Têm herpes de repetição, não quer dizer que as pessoas que tenham herpes tenham HIV positivo, mas é um dos sintomas que devemos ficar sobre alerta, porque é que alguém tem sempre o seu sistema imunológico debilitado e que aparecem herpes com muita frequência, úlceras genitais, úlceras na boca. Portanto, existem variadíssimos sintomas. Candidíase é uma mulher que está sempre com infecções vaginais, com muita comichão, e às vezes também aparece candidíase na boca, e nas formas mais graves pode mesmo aparecer candidíase no esófago. Portanto, são sintomas muito comuns a outras infecções, mas que na maior parte das vezes a febre e a fadiga estão sempre presentes. Quando nos fala de infecções como a candidíase ou úlceras, já estamos a falar de um estado avançado do HIV. Não precisamente, porque às vezes
as mulheres têm candidíase vaginal de repetição e vão fazer uma análise e depois descobrem que são seropositivas. Pode ser uma infecção que só tem esse sintoma, mas atenção, às vezes a candidíase de repetição pode não ser HIV, pode ser uma diabetes mellitus tipo 2 que está à espreita, que a doente não sabe que é diabética e tem sempre candidíase, está sempre com comichão. E quando vai fazer a análise, as análises de rotina, o médico pede uma glicémia e vê que tem níveis muito altos de açúcar. A candidíase pode ser um sinal não só de HIV ou de facto de uma infecção local, que é a candidose vaginal, mas também pode ser uma diabetes mellitus à espreita e ser o único sintoma desta patologia, não precisamente uma forma avançada do HIV. Muito obrigada, doutora Nádia Camate. Foram respostas muito esclarecedoras e com certeza poderíamos falar mais. E em Angola, o PEPFAR fala num balanço positivo no que toca à transmissão vertical do HIV/SIDA, a transmissão de mãe para filho. Falei com a doutora Amaka, que está em Luanda. A doutora Amaka diz que, infelizmente, não tem os números exatos deste período, mas que sim, há números positivos, números de crianças que nasceram negativas, HIV negativas. Ela diz que é uma prova do trabalho árduo das mulheres e do seu desejo de ter um filho negativo. Portanto, a maioria das crianças que nasceram dentro do programa PEPFAR e dentro do país, em parceria com o Programa Nacional, foram bebés HIV negativos. Doutora Nádia Camate, antes de se ir embora, qual é o conselho que gostaria de deixar a todos nós sobre o HIV/SIDA? É uma doença mundial, portanto é considerado uma pandemia. O conselho é que as relações ocasionais devem ser evitadas e, quando acontecem, devem ser protegidas. É difícil falar de proteção nos casos em que lhe disse, em zonas de conflito armado, em que existem sistematicamente violação de mulheres por parte de rebeldes que invadem aldeias. Neste caso, se de facto houver infecção ou transmissão do HIV/SIDA, que estas mulheres depois sejam testadas e que sejam tratadas. Isso é um problema à parte. Na nossa sociedade, o que se quer é que o HIV não se propague e que os números continuem a baixar. Portanto, aos usuários de drogas, já sabemos, a prevenção está nas vossas mãos. As infecções oportunistas devem ser tratadas atempadamente e, para isso, os meus colegas profissionais de saúde estão aí para fazer face a isso mesmo. O conselho é prevenção, prevenção, prevenção. O preservativo ainda é a forma mais eficaz. Muito obrigada, foi o conselho da doutora Nádia Camate e ela vai voltar antes do Natal para responder a questões sobre os exageros da quadra festiva e também deixar os seus muito válidos conselhos. Antes de nos despedirmos do Angola Saúde em Foco, vamos ficar com uma reportagem sobre a Covid-19, numa altura em que já se fala de pelo menos 3 vacinas para o novo coronavírus, como outros tratamentos foram aventados. Um biotecnologista nigeriano afirma ter um tratamento à base de plantas para a Covid-19 que é mais potente do que um tónico similar popular, mas não comprovado, feito em Madagascar. Mas as autoridades médicas alertam que os medicamentos à base de plantas devem ser testados antes de serem usados ou poderão fazer mais mal do que bem. Madagascar apregou a sua bebida à base de ervas de plantas artemisia, um antimalárico, para curar o coronavírus, apesar de nenhuma prova científica. A esperança de tratamento à base de plantas levou países a Tanzânia e a Libéria a importar a bebida fermentada e também a desenvolver a sua própria. O biotecnologista nigeriano Innocent Ogbonna afirma que criou tratamentos com ervas mais potentes a partir da planta. A artemisiano em Madagascar tem um conteúdo de artemisina de 1,1%. O nosso tem 4,8%. Pode ver a diferença. Tal como acontece com Madagascar, a equipa de pesquisadores de Ogbonna afirma que os seus coquetéis de ervas ajudaram os pacientes de Covid-19 a recuperarem-se do vírus. Mas as autoridades médicas alertam que o teste é necessário antes de usar ervas para tratar a Covid-19. Nathan Chau é médico de doenças infecciosas no Hospital Universitário de Jos.
É um facto que existem medicamentos fitoterápicos que podem ser eficazes no tratamento da Covid, mas é importante que, antes que eles possam ser usados para tais fins, devem passar por testes elaborados para validar se são funcionais ou não, porque estamos a lidar com vidas humanas. A Organização Mundial de Saúde afirma que 80% dos africanos usam medicamentos fitoterápicos regularmente, inclusive na Nigéria, onde os tratamentos à base de plantas são usados há gerações. Mas a OMS alerta que o uso de remédios Covid-19 não comprovados pode fazer mais mal do que bem. E os especialistas sublinham que não existe um tratamento eficaz à base de ervas para o vírus, muito menos uma cura à base de plantas ou não. Samuel Gomorep é médico de doenças infecciosas em Jos. Por enquanto, não há cura para a Covid-19, mas em termos de tratamento de pacientes com a Covid-19, mais especialmente aqueles que apresentam sintomas graves, entendemos a doença melhor do que quando começamos e podemos lidar melhor com ela. Até que uma vacina de comprovada eficácia e segurança seja encontrada, o Centro Nigeriano de Controle de Doenças afirma que a melhor forma de prevenção é manter o distanciamento social, usar máscara e lavar as mãos regularmente. Foi o Angola Saúde em Foco esta semana com a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Muito obrigada pela companhia e votos de uma semana com muita saúde. Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português.